E aí, fiel, tudo na boa? Então, vem comigo e bora acompanhar as últimas informações do Timão de hoje que eu trouxe pra vocês com Lili Nascimento, trazendo informações exclusivas do Corinthians, né? Que enfrenta São Paulo pelo Brasileirão. E também, rapaziada, um BO nos bastidores que é a investigação sobre camisas do Corinthians, rapaziada. Mano, tá complicado, hein? Então, vem comigo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu like e bora pro vídeo. Paulo, que tem Copa do Brasil lá na frente, semifinal e eventualmente uma decisão, se passar pelo Cruzeiro, claro. Mas no meio de tudo isso, mais questões envolvendo bastidores do Corinthians. Lili. Pois é, bastidores sempre quentes aqui pro lado do Corinthians, né? Como a gente havia informado no início desse Sport Center, depois que foi feita a auditoria aqui por conta de todos os materiais da principal patrocinadora, o presidente Osmar Stabile pediu que todo o documento fosse enviado lá para o Parque São Jorge, para o Conselho Deliberativo. Então já está nas mãos do presidente Romeu Tuma Júnior. Deve acontecer em breve uma apuração interna ali mesmo no Parque São Jorge, passar pelo Conselho de Justiça, e aí existe a possibilidade de abrir uma sindicância, tá, para apurar, ouvir as pessoas envolvidas, né, os nomes que foram citados até mesmo nessa auditoria, entre eles do vice-presidente Armando Mendonça, que de acordo com Marcelo Munhoz, que é diretor de tecnologia, quando o Armando Mendonça ficou sabendo dessa auditoria, ainda de acordo com o Marcelo Munhoz, ele teria se demonstrado um pouco incomodado com a situação, tá? Isso foi um relato dele. E teria falado ali algumas palavras que para ele pareciam algo como uma ameaça. O vice-presidente Armando Mendonça nega tudo isso, diz que não era o principal responsável pelo almoxarifado, claro que tinha parte da responsabilidade ali também e que desde que assumiu estava tentando fazer o possível e impossível para melhorar a situação, que o almoxarifado de fato há algum tempo, há alguns anos estava largado. Então eles usam até a palavra sucateado, né? Porque muitos uniformes já passados de outras coleções estavam estocados ali. Enquanto isso, alguns setores, categorias de base, usando materiais precários. Então, uma situação bem complicada, além de, claro, né, desvio de muitos produtos, avaliado aí em mais de 23 milhões de reais, né, de produtos que foram solicitados para a principal patrocinadora e que muitos foram desviados, causando até um problema na rodada contra o Fluminense, que o Corinthians precisou pedir para o Fluminense usar o segundo uniforme, porque o Corinthians não tinha o primeiro ali suficiente para os atletas titulares. Então, Bruno, a situação é complicada, né? Ao mesmo tempo que o Corinthians está de olho na tabela, sabe que tem decisão na Copa do Brasil, esses bastidores extra-campo não tem jeito, eles acabam atrapalhando, tumultuando um pouco o ambiente. Ô Lili, você consegue continuar com a gente ou a chuva tá... Ah, não, tá tranquila. Tá Deixa tranquilo, ela né? ali, ó. Nossa. Fica aí, Lili. Tá maravilhoso pra ela. Tá refrescando, tá refrescando, bora. Nem trabalha com a voz mesmo? Quando ficar difícil, ó, eu corro. Isso. Não, eu tô perguntando porque às vezes tem uma... Mas acho que não tem, né? Eu ia perguntar se ela tinha uma cobertura ali, mas não tem, mas fica à vontade, tá, Lili? Seria importante que ela participasse? Não, eu tô aqui, ó, o Alberto tá com o guarda-sol, que hoje é guarda-chuva. Então, beleza. Qualquer coisa você avisa a gente aí, tá? Vamos ver. Tá. Então, olha só, os recentes problemas do Corinthians, ou pelo menos nesse ano, tá? Agora tem essa polêmica com os uniformes. O Corinthians vive a questão aí do transfer ban, ou dos transfer bans. Ainda o impeachment do Augusto Melo. Todas as questões políticas. O rompimento com a patrocinadora, teve o problema também com a outra patrocinadora lá atrás. Então, são alguns casos recentes, tá? E a dívida subindo, né? De 1 bilhão para 1 bilhão e 800 milhões. Bom, são todos casos graves, né? E nesse caso também aí do uniforme, às vezes parece, né, Mário, que no Corinthians não basta ser caso grave, não basta ser de corrupção, mas tem que ser humilhante, né? Tem que ser constrangedor, como é esse caso dos uniformes. Dizer o mínimo, né? Exato. Porque isso é constrangedor, isso vira piada do time não ter um uniforme para jogar, né? Não é só um meme, é uma realidade. Exatamente. É uma realidade muito paralela a que o Corinthians vive, assim, internamente. Não é nem um pouco compatível com um clube do tamanho, da história, da torcida, do peso da camisa. Você imagina que um vice-presidente, como agora o Armando, acusado ali no relatório, toda essa investigação interna, fez o que fez com uniformes, assim, Bruno, não sei nem o que te falar.
Assim, não sei o que te falar. É de fechar as portas, é de falar, gente, ó, deu tudo errado, tá? Desse meio tempo pra cá, a gente vai fechar e vai reabrir, sabe, sob nova direção, mas muitas e muitas vezes, porque para limpar tudo que vem surgindo, assim, a expectativa, a perspectiva é de anos e anos, que a gente vai sentar aqui e vai falar, o que apareceu lá no Corinthians, ó, dessa vez foi não sei o quê, dessa vez é meia, dessa vez é café, dessa vez é uniforme. É a telha, é a marmita. Exatamente. O cartão. O cartão, não tava nem ali o cartão, né? O cartão corporativo. Que usou para comprar remédio. O torcedor tendo que pagar a Neoquímica, né? A vaquinha. A vaquinha. Aí não bastou uma vaquinha, aí estão pensando em colocar outra. Mas, enfim, eu estava anotando aqui algumas coisas, tem até o Fábio, que é um torcedor do Corinthians, que a gente conversa diariamente. Aí ele fica reclamando que a gente coloca as bombas aqui do Corinthians para discutir. Fábio, não tem muito o que fazer, né, Fábio? O próprio Corinthians se coloca no noticiário. O Corinthians vai colocando no noticiário diariamente. No noticiário. Mas eu só queria ressaltar aqui, como bom arquivista, né, minha primeira formação, estava lendo a matéria, a parte que me pegou muito, tá? Nossa, tem várias que me pegaram. Então, aí. Depois eu vou citar algumas. Mas, assim... Por conta da primeira formação, ausência de inventário físico formal no almoxarifado. O que é isso? Por mais de 4 anos. Simplesmente ninguém colocando lá o que estava entrando. Entra e sai. Sabe quando você vai viajar e vai aqui na maquiagem? Aí você anota ali? Ó, Bruno Vicari tá levando tal. Quando você volta, Bruno Vicari retornou e devolveu. 4 anos. 4 anos. 4 anos de um entra e sai, faz o que quiser. Do que estava entrando e o que estava saindo é a outra, né? Notas fiscais de recebimento não lançadas no sistema. Bom, ninguém lança, não tem problema. Vai lá. Porque... Entra, sai, ninguém lança, ninguém retira. E aí, né, Lili, você tem, né, no meio desse relatório que é longo, e são várias coisas no relatório. Um dos pontos é que tinha um funcionário que estava vendendo. Vendendo, exatamente. E aí descobriram que tinha o Pix ali, né, Lili? Aí descobriram como? Mandaram o Pix e receberam a camisa. De novo essa história do Pix, né? De novo essa história do Pix, Lili. Exatamente. E são 94 páginas, né, dessa auditoria, então tem muita coisa. E entre elas, o que chama muita atenção é isso, né, de que funcionários estariam comercializando as camisas oficiais do Corinthians aqui dentro mesmo do clube. Então fica fácil entender, infelizmente, quando vocês acabaram de falar sobre esse ponto, né? Há 4 anos não havia esse relatório fiscal aí para retirada, entrada e saída. Então não é de agora, né? Há 4 anos não existe essa formalização, essa formalidade para saber o que entra e sai do almoxarifado. E aí essa questão chama muita atenção, né? Saber que as camisas estão sendo comercializadas por funcionários aqui. E no relatório, o Armando Mendonça nega, certo, Lili? Mas no relatório diz que justamente pelo fato de estar desorganizado, ele como vice-presidente é chamado para organizar. E aí tem o registro que em 3 ou 4 meses ele retira 100 peças. 131. 131 peças? Isso. Em 3. Em 4 meses, quer dizer, como todo dia, vai lá e pega uma camisa, pega um agasalho, pega um shorts, e é algo que ele nega, certo, Lili? Entre junho e outubro. Isso. Ele nega isso de junho a outubro, né? Ele nega esses números exorbitantes de retiradas e diz que muitas retiradas foram por conta de relacionamentos que acontecem que em cada partida, né? O clube leva uma quantidade de camisas para trocar entre as diretorias, presidência, enfim. Isso é comum acontecer, mais ou menos de 7 a 8 camisas, mas é um número exorbitante aí de junho a outubro. E como eu falei, a gente chegou até a falar com a defesa do vice-presidente Armando Mendonça. Ele disse que vai provar que está acontecendo uma injustiça, né, com o nome dele, que ele não tem nada a ver com isso. Um outro ponto que pega e o que é constrangedor é pedir para o Fluminense. Essa para mim. E se o Fluminense falar assim, não? Porque às vezes o Fluminense tem isso do time, não, mas aqui nesse jogo eu preciso usar essa camisa por conta de um patrocinador, porque é uma data especial, por conta de tal coisa. Fala aí, eu te interrompi. O que aconteceu? Do quê? Nesse dia, que o Corinthians não tinha camisa suficiente para jogar. Não, aí jogar. O Corinthians pediu pro Fluminense para jogar com o uniforme 2, pro Fluminense jogar com o uniforme branco, porque ele só tinha o uniforme ele com não a tinha camisa camisas suficientes para... Não tem uniforme para jogar. E não havia tempo hábil. Não, é o Corinthians e é em 2025. Primeira divisão, Série A do Campeonato Brasileiro 2025, é o Corinthians contra o Fluminense. Não tem uniforme para jogar, sendo que você recebe lá da patrocinadora. Gente, pelo amor de Deus, parece que a gente está falando aqui, sei lá,
Várzea. A gente tá falando de time de... Vou dar um exemplo rápido. Um amigo meu tava vendo a transmissão lá da Copa Cesp. Sei. Lá do Rio. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, me dá a camisa aí. A gente só tem uma. Como é que eu vou te dar a camisa? Eu vou te dar. Por quê? Por quê? É o campeonato de várzea, né? É o nosso campeonato ali, a brincadeirinha da imprensa e tal. Tem que levar pra casa, lavar hoje mesmo. Já foi lá rapidinho, lavou o papum pra jogar hoje à noite. Aí sim tu tem um uniforme. Mas tu não tem um uniforme pra jogar na Série A de Campeonato Brasileiro. Pra você ter ideia. Que isso? Corinthians. Pedir pro time da casa jogar com outro uniforme porque você não tem. E o Fluminense foi muito legal, né? Pelo amor de Deus, cara. Pra você ter ideia de quão grave é a situação, é que isso aconteceu, chegou ao profissional dessa maneira, né? Imagina as outras categorias, quando a gente vai falar de uniformes. Exato. As categorias de base, as menores, sub-20, enfim, 17, 12, 11... Assim, é impensável. Tem alguns outros pontos. Primeiro, quem faz a denúncia é o Marcelo Munhoz, né, Lili? E você lembra que faz alguns meses eu olhei para aquela câmera ali e fiz um desabafo da questão dos ingressos? Qual foi dos ingressos? Que você olha corriqueiramente? Que desviavam ingressos. Lembro, torcedor. Lembro. Da torcida, da dívida que a torcida tinha com o próprio clube. Cuidado aí. Porque foi ele, o Jailson, que denunciou isso. Lá atrás, foi ele. E aí quando ele denunciou, sabe o que fizeram? Tiraram. Tiraram, não foi, Lili? Tiraram ele do cargo. Foi. Porque ele era quem estava acompanhando o caso de toda a mudança das catracas lá da Neoquímica Arena, do reconhecimento facial. E aí, quando ele fez a denúncia, pediram para ele investigar. Ele investigou e entregou. Aí, não, você investigou demais. Investigou muito bem investigado, muito bem o seu trabalho. Mas foi e nem o caso do cartão corporativo. Foi um torcedor também, não foi? O torcedor que percebeu lá a questão isso aí surgiu do cartão corporativo. surgiu em rede social. E aí agora ele voltou, certo, Lili? Se ele investigar muito também, vai ver que vão tirá-lo de novo, hein? Ele voltou, na verdade, foi um pedido do presidente Osmar Stabile para iniciar essa auditoria, então ele que foi responsável por tudo. Por enquanto, ele está sendo totalmente amparado, né? Inclusive, o presidente Osmar Stabile manda lá para o Parque São Jorge. Então, até o momento, nenhuma notícia dele ter sofrido algo com isso, não. Claro. Ele iniciou aí essa auditoria e, por enquanto, o resultado está sendo, assim, positivo na questão do Corinthians levar para frente, né? Para apurar até o final. Então, e aí, assim, eu nem o conheço. Não sei se a Lili o conhece, eu nunca... Tomar partido, né? Não, nunca vi, assim. Sim. Mas, assim, aparentemente, alguém que tá tentando mostrar quais são os problemas no clube. Tá mexendo num baita ninho de cobras, Desespero, né? Tá mexendo num baita ninho de cobras, assim. Tanto é que, da primeira vez, as cobras o afastaram. Exatamente. Então, a gente tá falando, assim, de casos gravíssimos, que a gente sabe, infelizmente, como funciona dentro do futebol, né? As ameaças, elas extrapolam, né? Ali o escritório. Então, assim, a Lili fala sobre o Stabile estar com ele, dando todo o suporte, mas tem que ficar de olho para além disso. Porque quanto mais mexe no Corinthians, pelo menos, mais gente grande aí tá aparecendo coisa. E aí o problema também, não é, Lili, como ela falava, é assim, essa coisa da política, de como tudo é viciado e como essa questão estatutária atrasa a vida do clube. Porque a Lili falou, o relatório foi entregue para a presidência. Agora a presidência entrega para o Tuma, para o Conselho. O Conselho vai entregar para o Comitê de Justiça, que vai entregar para o Comitê de Ética, que vai entregar para não sei quem. E aí já foi. Não é assim, Lili? Você tem que obedecer essa... E aí isso se for passando. Porque aí dentro de um conselho, aí tem gente que tem rabo preso aqui, tem outro que tem um acordo ali, tem outro que é da chapinha não sei da onde. E as coisas não andam. E vão surgindo mais, né? Então vai meio que arquivando ali e criando um bolo de situações. Mas tem essa aqui, mas essa aqui é a outra lá. Então vamos deixar essa outra assim, essa outra aqui e fica tudo certo? Sempre vai colocando a culpa na gestão anterior. A gestão anterior isso, a gestão anterior tem uma lista aquilo. Uma lista de processos a serem analisados, né, que devem passar pelo conselho, por todas as instâncias lá. Então, não é, saiu daqui, tem essa denúncia, essa auditoria, então a gente já vai apurar. Tem que acabar obedecendo, né, a lista do que eles têm pendentes lá. Então, nem tão cedo isso deve acontecer, mas de acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, irá acontecer. O Conselho irá apurar detalhadamente o que teria de fato acontecido, se tem que punir algum responsável por essa questão do almoxarifado. Os caminhos dos processos, eles não são para encontrar apenas os responsáveis e puni-los. Eles são para encontrar, mas para proteger quem faz parte, né? Exatamente. Então, eles vão se desviando ali ao longo
do processo. E aí, assim, a solução é, entre aspas, simples, que é você profissionalizar. Se você não consegue ser profissional na questão do almoxerifado ali das camisas, Jailson, você vai profissionalizar essas outras estruturas do clube, nunca que você vai conseguir. Não, porque o não profissionalismo interfere Exatamente. onde deveria ser profissional, né? Porque Exato. são departamentos. A gente está falando de departamentos. Então, RH, almoxarifado, enfim, cada empresa tem, né, vários departamentos. Só que quem comanda ali o Corinthians, os clubes, enfim, que não são os profissionais, eles acabam interferindo em quem tem ali, né, condição de fazer um trabalho profissional. Exato. E, poxa, isso é muito... Sabe onde era assim? Cara, no Palmeiras era assim. Nos anos 90. Anos 90. Então, eu tô contando o caso aqui de mais de 30 anos atrás. Você lembra que o Palmeiras tinha a Rummel, aquela patrocinadora? Ninguém sabia quem era. Da onde? Porque você tem a marca que era dinamarquesa, a Rummel, que era com H. E aí, aqui no Brasil, inventaram a Rummel com R. E ninguém sabia quem era. Não tinha transparência nenhuma. E aí, depois investigando e tal, foram descobrir que tinha relação com um presidente aqui, com outro ali e tal. E assim, por 10 anos era uma empresa de material esportivo que só patrocinou esse clube e que aparentemente só uma pessoa ganhou dinheiro e aparentemente a única pessoa que ganhou dinheiro era quem comandava o clube. Mas isso eu tô falando coisa de 30 anos atrás. 30 anos. Lili, essas histórias de, vou jogar com a camisa de outra cor, isso a gente ouvia falar nos anos 40, nos anos 50. Sim. Saiu, foi fazer uma viagem fora do país, uma turnê não sei aonde, não tinha uniforme, precisou ir comprar. Mas os clubes fazem isso hoje em dia para comercializar até terceira camisa. Isso. Quarta camisa para vender, dependendo da época do ano. Vou fazer uma camisa... O Palmeiras fez a camisa amarela agora mesmo. Camisa amarela. Camisa amarela é época de Copa do Mundo, E aí então você sempre vende pro tem. torcedor a R$800, só que internamente você desvia as camisas. É isso. É exatamente isso. Ou assim, lógica. ou você avisa o torcedor, Na minha mão é mais barato. custa 800. Na minha Mas mão é eu mais tenho um barato. amigo meu ali dentro do Exatamente. clube que ele não só te vende, como vende a do jogador ainda. O Brás Jogador, paga porque de jogador é 800 conto. O Braz que, né, Braz? Você que... R$800. O Braz paga 800 conto na camisa. Mas naquele Na de Pix jogador. Vai de bet. nesse Pix aí que a Lili falou? Não. 800 no Pix é mais barato. Na loja. No Pix é mais barato. O A Brás- Jade, o Brás foi que loja. trabalha aqui com a gente, vem cada dia com uma camisa do Corinthians. E o Luiz? Cada dia. É O Luiz que E hoje a botou- Jade não veio, hein? Eu achei a atitude protesto. suspeita. Caiu. Atitude suspeita. Caiu. Mas Sistema. O nosso estagiário que Caiu a botou o nome pirâmide do do Andrés uniforme. antes dele estrear, Nem jogou, já nem tava. jogou, já tava com o nome Caiu do a André pirâmide na do camisa. uniforme. Eu lembro de um jogo do Botafogo nos anos 90 também, que foi jogar um torneio amistoso na Espanha. O Teresa Herrera foi jogar com a Juventus. Não tinha o uniforme. Preto e branco. Aí jogou com o uniforme do La Corunha, Outros do tempos. Deportivo. Outros têm. Estamos falando de 30 anos. Sim, outros tempos. O Real Madrid essa temporada, tá? Só para entrar nessa de uniforme também, teve um jogo que o Real Madrid não poderia usar a terceira camisa. Nem a primeira, nem a segunda, teve que recorrer ao uniforme do ano passado, da temporada anterior. Mas aí foi uma questão pontual. Precisou usar o uniforme da temporada anterior, imprevistos acontecem. usou o uniforme e acabou. Não dessa forma. Pelo amor de Deus, você não ter camisa, ligar para o dono da casa e falar que simplesmente você pedir, por favor, para você usar outro uniforme, é um absurdo, cara. Imagina esse constrangimento. Bom, Lili, pro jogo de amanhã, eu tô vendo que tá agitado aí. Pro jogo de amanhã contra o São Paulo tem uniforme, certo? E o Corinthians vai continuar usando aquele uniforme número 3, você sabe? Então, essa é a grande questão, né? Você vai seguir nesse mesmo uniforme, a gente ainda não tem essa informação, né? Mas, de fato, eles vão tentar organizar, né? Porque é claro que depois dessa denúncia de tudo que foi exposto, o Corinthians não vai chegar no dia, ainda mais jogando em casa, e aparecer sem uniforme suficiente, sem a quantidade suficiente, principalmente para a equipe titular, né? A gente ainda não tem essa informação. Mas a informação que a gente tem, pelo menos para esse clássico aí, né? O Corinthians poderá contar com alguns retornos, porque ainda assim, mesmo com todos esses problemas e agitos que vocês podem ver aqui no CT Joaquim Grava, ainda tem futebol, né? E a gente tem que falar sobre isso. Então, o Vitinho, recuperado da artroscopia, deve retornar. Também o Maicon e o Hugo Souza podem ser retornos também importantes. O Garro está suspenso
suspenso, e aí a gente aguarda, porque o Corinthians tenta ainda uma vaguinha na pré-Libertadores, precisa vencer esse clássico mesmo com todos esses problemas extra-campo que vão agitando os bastidores. E só para devolver para vocês, tem uma questão que tem muito torcedor que fala: ah, pede camisa de não sei quem, pede camisa para tal jogador. É tão organizado, porque assim, os jogadores não têm todas as camisas que eles quiserem, é contado também para os atletas. Então, se eles quiserem sair presenteando pessoas, eles precisam comprar. E aí, quando os uniformes começam a sumir de dentro do clube, mesmo sendo contabilizado para os próprios atletas, próprios profissionais, é de se preocupar. Por isso que essa auditoria foi iniciada e agora acabou revelando muitas coisas, erros graves que acontecem. Então é isso aí, né? Esse BOzinho, infelizmente, se tem BO, tem Corinthians. Vamos falar um pouquinho mais do Timão aí, né? E vamos agora com informações sobre a dupla, né? Que pode reforçar o Timão em clássico contra o São Paulo. Vamos ver quem são esses jogadores. É o volante, né? O Maicon e também o Hugo, que pode ganhar espaço aí, né? Se recuperando de lesão. O Hugo, que é importante pra gente. Sem ele, parece que o time fica muito mais, né? Como se diz? Mais vazado, né? Vamos dizer assim. Sem o Hugo, porque o cara é paledaço. Então o goleiro Hugo e o volante Maicon pode reforçar o Corinthians no clássico na quinta-feira, depois de amanhã, então, contra o São Paulo, Neoquímica Arena. A informação foi divulgada pelo portal GE, né? E quem confirmou também foi meu Timão, que confirmou a informação do GE. Conforme apurado, né, pelo site, os dois jogadores, então, participaram de atividades no campo, né? Parcial ali. Ontem. Então não foi hoje, foi ontem. Eles devem ser reavaliados durante a semana para ver se estão em condições de jogo, se eles podem realmente reforçar o Corinthians nesse majestoso. Hugo Souza, então, passou 2 semanas sob tratamento com fisioterapia após sofrer uma pancada no duelo contra o Grêmio no início de novembro. Foi aquele jogo que a gente venceu, né? Então, infelizmente, o Hugo sofreu aquela pancada e desfalcou desde então o Corinthians. E a gente percebeu, né, que sem ele o time sofre bastante. Então, tomara que ele volte com tudo, como ele sempre faz, honrando a camisa do Corinthians. Por sua vez, o Michael, né, teve uma tendinite no joelho direito e acabou ausente das últimas... eu acho interessante o departamento médico do Corinthians, mano. É sempre lotado, pessoal. Não sei se vocês perceberam isso, mas sempre tá lotado o departamento médico do Corinthians, rapaziada. Eu acho, não sei o que é, não sei se é o treino que é muito exaustivo do Corinthians, não sei, rapaziada, se é muito impacto, se é muito, né, porque, direto tem jogadores que se lesionam, não é nem jogo, mano, nem jogo, às vezes mesmo, é no treino, né, que muitos jogadores se lesionam ali e ficam um tempinho fora. Não sei se o treino tá sendo muito intenso, sei lá, rapaziada, mas, infelizmente, tá complicado, hein. Para o confronto, o Timão ainda não deve, né, ter à disposição o volante Ranieri, em recuperação de uma lesão muscular e sem quadro físico atualizado pelo clube. Garro, suspenso. Então, sabemos então que esses dois aqui não jogarão, né, o Garro e também o Ranieri. Corinthians aqui briga, né, pela Copa do Brasil, tem um Cruzeiro pela frente aí, mas também pelo Brasil, né, quem sabe conseguir uma vaga também ali, né, na pré-Libertadores também dá pra conseguir, tá 42 pontos. Então é importante a gente vencer esse majestoso, não só por ser majestoso, né, mas também por conseguir, né, talvez uma vaguinha ali na Libertadores do ano que vem. Então é isso, rapaziada, tamo junto.